Bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band, tá começando o Apita Aí e hoje neste programão nós vamos falar muito sobre os campeonatos estaduais que já voltaram. Tem Carioca, tem Paulista, tem Capixabão, também é claro tem o Campeonato Mineiro, o AISO. Claro que a gente vai falar muito da finalíssima da Copa Africana de Nações. E aqui comigo já Vitor Fontes. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia pra você, como vocês estão? Mariana Mello com a gente dia. também, como sempre. E a gente já inicia esse programa já falando de Campeonato Carioca, porque neste sábado joga o Mengão. Joga ali meio pressionado, empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo. E aí já vemos como é que tá a tabela de classificação dos dois primeiros grupos. Mas falando desse jogo primeiro, Volta Redonda e Flamengo 9h30. O que vocês esperam? Não dá para esperar nada, né? É muito difícil falar sobre esse jogo. Um Flamengo que está jogando com sub-20, um time que a torcida está conhecendo aos poucos, tem ali algumas caras conhecidas, mas muito pouco. Um time que não disputou a Copinha, né? Porque abriu mão de disputar a Copinha justamente por conta desse início do Carioca. Então aí foi um empate no primeiro jogo que era válido pela 5ª rodada e veio aí uma derrota no segundo jogo, que era válida pela primeira rodada. Então é muito difícil. Gol de Garrincha. Gol de Garrincha um golaço, com S, inclusive. com SH. Isso. Então é muito difícil avaliar. E o Volta Redonda costuma fazer jogos difíceis, né? Sim. Tanto que durante os campeonatos cariocas é histórico, ele sempre fica ali disputando com os 4 grandes do Rio, né? Então é difícil avaliar esse jogo. Isso, eu acho que é o último jogo dos garotos, né? Acho que na próxima rodada, no Clássico A contra o expectativa. Fluminense, já vai ter a volta dos titulares. Sim. E os garotos têm que tentar pontuar, né? Uma vitóriazinha vai ser muito importante hoje. Por quê? Porque com a redução do calendário, o campeonato ficou mais curto. São apenas, se eu não me engano, 8 rodadas na primeira fase. E o time corre o risco, por exemplo, de ficar fora de uma semifinal de Campeonato Carioca, que seria trágico. Enfim, então é importante esses garotos mostrarem alguma coisa até para ter oportunidade no time principal, né? Mostrar resultado. Por exemplo, o zagueiro o Iago, que fez o gol no primeiro jogo, o atacante que tá muito bem também, o Joshua. O Guilherme também. Sim. Então, a chance deles mostrarem trabalho pro Felipe Luiz, né? E o Brasileirão já começa no final do mês. Sim. O Flamengo ainda tem a Supercopa aí com o Corinthians, depois ainda vem a Recopa Sul-Americana, então Isso. os titulares já tem que voltar a jogar já. Isso, lembrando que os garotos jogaram a 5ª rodada Isso. antes do Carioca começar oficialmente, porque na data está marcada a Supercopa contra o Corinthians, né? Isso aí. Então por isso que teve esse adiantamento aí de datas com relação ao Flamengo, que joga às 21h30. Ô, coisa boa, hein? Que horário legal. Bem bom. Excelente. Quem também joga neste sábado é o Fluminense, que enfrenta o Boa Vista. É o Fluminense que começou bem o Campeonato Carioca, começou vencendo. Venceu, né? Então é de se imaginar também mais uma vitória do Fluminense. Ao contrário do Flamengo, o Fluminense, né, começou vencendo. Já usou ainda, os jogadores principais, né? e ainda deu a chance do John Kennedy, né, se desculpar lá com a torcida, fez gol, fez a alegria dele lá, foi gol dele, gol do Lescano, né? Então Isso. acho que o Fluminense já tá um pouquinho mais animado aí, assim como o Botafogo, né, que joga amanhã e também venceu na estreia do Carioca. Exato. O Fluminense aí já estreou o Arana, estreou também o Gêmeos, zagueiro, Sim. né? Então já tá com um time, não a formação titular, mas um time com um elenco principal Isso. jogando, né? Lembrando que o Zubeldia não está à beira do gramado, porque teve que passar por uma cirurgia no coração, Isso. vai ficar aí 15 dias afastado, mas o Flu já vai entrosando, porque no final do mês já começa o Brasileirão, então é importante esses jogadores estarem com ritmo para começar o Brasileirão. Betano 2026. Não, eu ia falar que quem também começou com o pé direito foi o Vasco, né? Isso. Eu Sim, falei sem que o Fluminense dúvida. ganhou, o Botafogo ganhou, mas o Vasco também fez bonito. Isso. E o Vasco a gente tem uma questão do Ryan, né? Que tá Acertado com o Bournemouth, mas os times ainda não se acertaram. ele quer ir, mas a torcida do Vasco não quer que ele vá, nem o Diniz. Não. Tá complicado, né? Eu se fosse ele, com certeza também ia estar querendo ir embora, porque Sim. o Bournemouth não é nenhum gigante da Premier League, mas é um time que vem fazendo uma boa temporada, tem um técnico que é excelente, deixou de estar no futebol espanhol ali, um clube talvez um pouco maior, para estar no Bournemouth, que é uma vitrine maior, e eu acredito que ele busca justamente essa vitrine. Falou-se muito do Porto também, mas eu acho que você tá na Premier League é melhor. jogando contra o Big Six, tendo confrontos muito mais diretos ali, Sim. eu acredito que é uma vitrine muito melhor para o Ryan, que busca com Sim. certeza depois ir para um outro time. A gente vê, só complementando, Mari, a gente vê esses jogadores brasileiros que vão para times que não estão no Big Six, por exemplo, conseguem se destacar nos seus times, né?
Por exemplo, o Paquetá no West Ham, Joelinton no Newcastle, o Bruno Guimarães, até o o próprio Richarlison quando André foi Gomes, também. Richarlison, enfim. Então é a chance do Ryan mostrar um bom trabalho e quem sabe despertar um olhar aí do Ancelotti, né? Já que a lista não está completa, quem sabe vá para uma Copa do Mundo, enfim. É isso que eu ia falar. O Ryan, ele é um craque. Ele é um craque, tá? Ele é um craque e ele tá indo para se concretizar, né, a transferência, ele vai estar indo para a maior liga do mundo, né? Sim. Então, uma das maiores escolas vistas, né? Então, Sim. seria para Só que ele o um Vasco- trampolim muito alto. Sim, o Vasco tem um problema aí agora que vai ter que contratar, né? Sem Ryan e o Sem o Verratti já Verratti indicando também, né? que vai sair pro Cerro, vai estar com uma lacuna bem grande aí na posição de atacante. Sim. E o Vasco vai ter que ir pro mercado, mesmo o time estando em um processo de recuperação judicial, com a SAF aí descambando, enfim. Tem que tirar dinheiro de hoje não tem, pegar uma parte dessa grana aí da venda do Ryan, possivelmente. Eu não sei exatamente quais os valores estão circulando, se é 35 milhões de euros, 40, Tem se falado de 35 milhões de euros e o Vasco ficaria ali por volta de 20. 20%. Mas aí, né? e por isso que o Vasco estava querendo que o Bournemouth pagasse 50 para que ele conseguisse ficar com 30 milhões de pouquinho euros. mais. Sim, por quê? Porque o Vasco tem, se eu não me engano, 60%, 30% é da família do jogador ou do agente, algo assim, e 10% é dele. Então, o Vasco ficaria com uma parcela maior, mas não valeria só isso, né, pro Vasco. Então, talvez por isso as partes não estejam se entendendo. Exatamente. Botafogo também joga neste domingo às 8h30, pega o Sampaio Correia. Botafogo que também estreou o Campeonato Carioca com vitória, ali jogando com as reservas, e agora com um novo treinador no comando, vem ali começando a sua caminhada no Carioca. Sim, além do Vasco, que a gente tá falando que tem esse problema com a SAF, o Botafogo também tá todo ferrado, né? Sim. A estreia foi com a base, né? Fez direitinho, fez bonito lá. O Botafogo tá cheio de problema com o John Testo lá na liderança. Segue contratando, mas a gente não sabe o que espera do Botafogo. Segue contratando, mas não podem ser inscritos, porque tá com o transfer ban ainda, né? É engraçado que anuncia, que fala que vai atrás, tá pesquisando no mercado, mas pra quê, né? Porque tudo pode ir por água abaixo. Exatamente. É uma situação muito maluca que o Botafogo... Fico pensando até na última do jogador que é contratado, né? Esse jogador, ele faz o quê? Ele vai lá treinar e fica ele passando vai na cabeça treinar dele. e volta vai pra perdendo casa. jogadores nesse meio do caminho também. A gente viu o Davi Ricardo sendo Isso, ainda vendido. tem isso também. O Cuiabano que saiu Todo também. dia é um, né? Cada hora vai saindo um, o Botafogo vai se desfazendo, uma pena. Devagarinho vai juntando dinheiro pra pagar pelo Almada, né? Isso. Eu gosto bastante do Botafogo, mas o time, como vem sendo nessa gestão técnica, começa as temporadas bem turbulento. Exatamente. Quem também joga hoje, mais pelo Campeonato Mineiro, é o Cruzeirão Cabuloso, né, Vitor? Sim. Enfrenta o Uberlândia pela terceira rodada, Sim, do o Campeonato já tá Mineiro. na Isso. frente. Enfrenta o Uberlândia às 6h30. Como é que tá vindo o Cruzeiro? De reserva, titular? As duas primeiras rodadas, principalmente a primeira rodada, o Cruzeiro foi completamente com time reserva, garotos. né? Sem ninguém do elenco principal praticamente. E aí, em função de lesões que aconteceram no primeiro jogo, 2 jogadores já foram chamados para o segundo jogo, quando o Cruzeiro venceu o Tombense. O Matheus Henrique se machucou, então o Cruzeiro pegou o Arroio, que é atacante titular, e também o Chico da Costa, que foi contratado junto ao Cerro Porteño, né? Já Até chegou por isso. chegando, né? É por Quase isso. fez um golaço. Sim, de calcanhar logo no primeiro lance do jogo. Sim. Ia ser uma jogada fenomenal. Mas assim, a expectativa é que os jogadores principais vão se juntando ao grupo no decorrer das rodadas, né? Acho que no Mineirão já vai ir mais jogadores titulares estarem à disposição do Tite. Sim. O Tite ir assim, colocando seu estilo de jogo. Porque uma coisa é treinar com um elenco e colocar suas ideias. Outra coisa é no jogo, e ele vai consertando no jogo. Então é muito importante. Cruzeiro amplo favorito contra o Uberlândia, que ainda não venceu na competição, tem 2 empates, tá no grupo do Galo. No Campeonato Mineiro é assim, os times do mesmo grupo não se enfrentam, eles enfrentam os times do outro grupo. No Carioca também tá sendo assim, Isso. né? Mas no Mineiro dividiram em 3 grupos, então o Cruzeiro tá no grupo C aí, na liderança com 3 pontos, o América e o Pouso Alegre são os únicos times que estão com 100% de aproveitamento, e o Galo, que ainda não venceu, está no grupo A, grupo do próprio Uberlândia. Então a expectativa é que o Cruzeiro vença a sua segunda partida sob o comando do Tite. E o Atlético Mineiro, que enfrenta a Tombense neste domingo às 18 horas, teve um início meio melancólico, com 2 empates, precisa dar uma resposta para o torcedor.
Exatamente, o Galo empatou contra o Betim na primeira rodada e contra o Norte na segunda rodada. São os dois times que subiram da Série A2 para a elite do Campeonato Mineiro. Então o Galo, teoricamente, Seriam os estreou mais fáceis, contra os né? adversários mais fáceis e não conseguiu vencer. Sim. Foram 2 empates, ambos por 1-1. Expectativa de estreia de reforços amanhã, né? E que São Paulo e alguns dos jogadores principais já estejam à disposição. Coisa que o São Paulo nem foi para o jogo contra o Norte em Montes Claros, ficou lá em BH treinando os principais jogadores, caso do Hulk, Scarpa, enfim. Amanhã tem a chance aí, tem que vencer para somar os 3 primeiros pontos, assim, em termos de vitória, né? Sim, e o Galo precisa dar uma resposta rápida para a torcida, né? Porque o ano passado a temporada terminou Melancólica. complicada, né? Já teve até vaia aí na primeira rodada, fica essa situação do Hulk, fica tudo meio complicado. E a gente estava falando aqui nos bastidores que o equatoriano Minda lá, né? Apareceu no bid, pode estrear, de repente aí já é uma motivação a mais, né? Que a torcida deve estar com sede, né? Pé da vida. Exatamente. Sim. Uma notícia boa também pro Hulk é que, pro torcedor do Atlético Mineiro, é que o Hulk vai ficar no clube. As Sim. negociações com o Fluminense já foram encerradas, Exato. não foram pra frente, então o ídolo segue. Que Hulk vai ficar no clube esse ano? Exatamente, né? Motivado? Tem que ver como é que vai ser esse ano. Será que ele já vai se preparar pro The Last Dance? Né, pro Sim. documentário? Será que já vai começar a moldar o corpo pra estátua que falaram que iam fazer por ele? Perfeito. Não sei ainda, né? Exato. E tudo pode acontecer, tá? Porque essa semana aí o Fluminense andou de novo lá, então... Exatamente. Né? Sei que o Hulk vai ter que fazer bastante stiff, muita posterior, pra quando fizer a estátua dele tá ali, né, com a posterior bem Definidíssimo. definida. Perfeito. Né? Tal qual a sua, né? Tal qual a sua. Vocês que não me veem na academia estão perdendo, tá? Ele tá Lá no andando centro. como se tivesse assado. Sim, tô andando como se eu Gente, tivesse... a autoestima do hétero, tá? Como se eu tivesse me sujado Hétero todo. top. Não Exatamente. vou falar como. Mas Campeonato Paulista também segue a todo vapor. Neste sábado jogam Palmeiras e Mirassol, um confronto aí de Série A, Exato. às 5h30 Times da da Libertadores. tarde. Times de Libertadores. O Mirassol que fez um campeonato brasileiro fantástico no ano passado. Palmeiras que é o nosso bivice, né? Tanto no brasileiro quanto na Libertadores. E que Perfeito. esse ano de 2026 o Palmeiras precisa dar uma resposta à torcida alviverde. Urgentemente. O Palmeiras aí também está revezando os jogadores, né? O Abel, cada jogo, vai rodando o seu elenco, mas imagino que vá com o time titular contra o Mirassol, que estreou vencendo o São Paulo por 3-0 e na rodada passada perdeu para o Primavera por 3-1. É impressionante. O Você vê, futebol brasileiro é impressionante. Os altos e gente. baixos dos times, né? Mas é começo de temporada, não dá para cobrar nada de ninguém Não. por enquanto, né? O Mirassol que perdeu 11 jogadores do seu time do ano passado, Todos teve desconfigurados, isso, né? teve que contratar uma leva de atletas aí, Lucas Mugni, Flamengo, enfim, muitos jogadores foram contratados. E o Paulistão aí que vem num formato meio que Champions League, né? Se eu não me engano, os 8 primeiros colocados se classificam. O primeiro jogo contra o 8º, o segundo jogo contra o 7º, o terceiro jogo contra o 6º e o quarto jogo contra o 5º nas quartas de final. E os 2 últimos são rebaixados. Então aí temos Portuguesa e Ponte Preta sem nem pontuar. E é perigoso para os grandes times que... por exemplo, o São Paulo, que vive uma crise institucional muito forte, Sim. pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. Imagina que vexame. Então, e amanhã ainda tem clássico contra o Corinthians. Exatamente. Clássico na Neoquímica Arena, que não é um lugar onde São Paulo está acostumado a vencer, e vai ser bem pegado. O Corinthians não vai com o Memphis Depay, já saiu notícia de que ele não chegou em São Paulo ainda, Nossa. mas... Deve estar vindo de navio. Deve estar lá, Tá em talvez... ritmo de férias aí, Tá né? tranquilaço, Então, tá com moral, né? Marcou o gol do Sim. título na Copa do Brasil, campeão da então Copa do Brasil. tá tranquilo. E também é um time que a gente precisa ver como é que vem esse ano, né? O Corinthians que parece que tá buscando reformular suas finanças, usando dinheiro para pagar ali transferban e não sei o que, aquela coisa toda. Tem que ficar de olho nesse Corinthians aí também para ver como é que vem. E o formato que você falou que me lembra a Champions League, lembra também um pouco do Capixabão, né? Porque os 8 primeiros se classificam, os 2 últimos ali são Sim. rebaixados. Exato. Então lembra um pouco do Capixabão, que vai ser o assunto do próximo bloco. Isso aí. E a gente vai esperar você aqui com a gente. Até daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Apita aí agora para falar de Capixabão. Hoje já tem segunda rodada com Vitória e Porto Vitória se enfrentando. Um jogaço lá no Salvador Costa. Exatamente. E a gente pode esperar muita coisa desse jogo.
esperar muita coisa. A torcida do Vitória que está feliz da vida, afinal de contas começou o ano com título, estreou no Capixabão com vitória e quem sabe pode vir mais uma vitória do Vitória sobre Porto Vitória. Isso é legal, hein? Sim, e tá muito bacana de ver as novas arquibancadas do Salvador Costa, cara. Tudo muito cheio, nos né? 2 jogos e a torcida vai se espalhando pelas arquibancadas. Deve ser um orgulho muito grande, principalmente pro Perovano, Antônio Perovano, dirigente do Vitória, né? Sim. Que tirou esse projeto do papel. E a gente vê aí, Vitória e Porto Vitória, hoje 16 horas, uma reedição da semifinal do ano passado. Do ano passado, exatamente. O Vitória aí vai ter uma sequência de 5 jogos seguidos no Salvador Costa. Isso porque jogou contra o Rio Branco na Supercopa, venceu o Vila Velhense, hoje enfrenta o Porto Vitória. Na quarta-feira tem Rio Branco e Vitória de novo no Salvador Costa, mas com o mando do Rio Branco. E no final de semana, Vitória e Desportiva de novo no Salvador Costa com o mando do Vitória. É a oportunidade de conquistar muitos pontos. São jogos difíceis contra Porto, Rio Branco e Desportiva, mas tem o fator casa que pode pesar a favor do Alvianil e tem que fazer isso valer a pena. Mas E quando começa com o pé direito, fica ainda mais motivado. Exato. Ainda mais com... depois de um título e goleado contra o Rio Branco. E 1-0 contra o Vila Velhense foi um jogo mais difícil do que imaginávamos, né? O Vila fez jogo duro contra o Vitória, esteve muito bem postado dentro de campo, mas o importante foi sair com os 3 pontos e começar vencendo. Isso o Vitória conseguiu. Da mesma forma, o Porto conseguiu vencendo o Capixaba por 2-0. O jogo foi no Engenheiro Araripe. Porto e Rio Branco não estão mandando seus jogos no Kleber Andrade por causa de reformas no gramado, né? Então a gente tem um belo jogo hoje aí. Mais tarde, Vila Velhense contra o pressionado Rio Branco. Exatamente. Quem tá na expectativa aí pro jogo do Vitória é o Arthur Alcuri, torcedor alvianil, que mandou o seu recado pra gente. Direto do Salvador Costa, né? Que ainda é melhor. Estávamos lá e gravamos esta falinha do Arthur, que estava felicíssimo com o resultado. Junto com o pai, tá, galera? Isso. Meu nome é Arthur, sou morador da Serra. Vitória hoje fez um jogo consistente, jogo tranquilo. Fez o objetivo, né, que foi tirar os 3 pontos. E vai para um jogo de sábado contra o Porto Vitória com um bom pressentimento, né? Tirar os 3 pontos em casa de novo e ganhar o jogo tranquilo, igual ganhou hoje. Esse ano a Vitória tá com um bom time, começou bem ganhando um título da Supercopa e vai com tudo pra Série D, ganhar dos times cariocas, times paulistas, que são os times difíceis, mas tá aí pra ganhar e chegar bem nesse Campeonato Brasileiro. Isso, tem tudo pro Vitória exatamente conseguir isso, porque vem com um time muito arrumadinho. E o Arthur tava com o pai dele, como a Mari falou, né, lá no estádio, autorizado pelo pai. Se você, pai, quer dar oportunidade pro seu filho aparecer, ou você mesmo falar, você pode mandar no nosso Instagram, @podcastapitaí, entrar em contato com a gente e mandar seu vídeo sobre os assuntos que a gente vai comentar na semana, porque você aparece aqui no nosso programa, né? Isso aí. E ainda falando do Vitória, rolou um almoço Exato. por lá para comemorar o título da Supercopa dos Campeões Capixabas, né, Exato. Vitor? Foi ontem, lá no bairro São Pedro. Jogadores, dirigentes, comissão técnica, estiveram tudo lá para um almoço festivo mesmo, né? Sobre a goleada contra o Rio Branco. Foi uma surpresa, os jogadores nem sabiam e preparado pelo Perovano de novo, que vem fazendo aí um ótimo trabalho à frente do Vitória. Vamos ver aí os melhores momentos, né? O que rolou lá nesse... Gente, começar um ano... Comer uma moquequinha, Isso que eu hein? ia falar. Começar um ano com título e comendo uma moqueca é sinal que vai dar tudo certo. Essa surpresa pra gente, a gente não sabia, a gente trabalhou essa pré-temporada toda aí pra conseguir esse primeiro confronto, que foi o título. Aí agora é focar no estadual aí pra buscar nossos objetivos. Eu quero só agradecer ao Olaporte, a você da Band, Tribuna, muito obrigado, ao pessoal da imprensa que sempre nos apoia, e dizer que esse almoço hoje é uma confraternização pelo título da Supercopa dos Campeões. Muito obrigado. Melhores dias pela frente, Mira. Tá aí, a gente viu o Carlos Vitor falando, né? Meio-campista do Vitória, agora o Perovano agradecendo. Vitória começando o ano com o pé direito aí e que essa toada não abaixe, né? Essa bola não caia. Isso aí. Exatamente. Porque vem competição nacional aí, né? Uma temporada importante pro Vitória. E a gente sempre fala, começou bem, vai dar tudo certo. Com certeza, deu pra ver ali na mesa todo mundo tomando seu refrigerantezinho zero ou uma aguinha com gás pra manter a forma, né? Sim. No mesmo daquele... No final do ano, se ganhar algum título, comemora com Aí toma uma um gelada, negocinho né? Os Billy maneiro. Nights. Aí Isso. faz um negócio diferente. Assim como vão poder fazer uma coisa diferente
o campeão da Copa Africana de Nações, que vai sair amanhã, um jogaço entre Senegal e Marrocos, e você vai poder acompanhar aqui na tela da TV Tribuna Band esse grande jogo. São duas grandes seleções do continente africano, duas seleções confirmadas na Copa do Mundo neste ano. Marrocos, inclusive, no grupo do Brasil. A estreia do Brasil na Copa contra Marrocos. Exatamente. E são duas seleções que têm jogadores maravilhosos. O Senegal, por exemplo, tem Mané, né? Idrissa Gueye, tem Edouard Mendy, ex-goleiro do Chelsea, campeão da Champions League em 2021, eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA naquele ano, tá? Também eleito o melhor goleiro da UEFA. Hoje na Arábia, né? Hoje ele tá jogando na Arábia. Do outro lado, a gente já tem aí na imagem, né? O Brahim Dias, Hakimi, meia do Real Madrid, Hakimi do Paris Saint-Germain, tem o Amrabat também, que foi um dos destaques da Copa passada por Marrocos. Então, assim, vai ser uma final absurda. A edição tá sendo no Marrocos, então eu imagino que a torcida de Marrocos vai fazer uma festa linda, porque os marroquinos são muito apaixonados por futebol. Então eu espero uma final maravilhosa. E vocês têm palpite? É difícil, né, dar palpite, porque no programa passado nossos palpites saíram errados. Eu falei, duvido, né? Então, você acertou. Anda comigo, vocês passam de ano, tá bom? Mas eu acho muito legal, eu gosto muito do Mané, mas eu acho que é tão maneiro quando a seleção que tá jogando em casa ergue um título, né? Então... dito isso, o Senegal vai ser campeão. Mas eu até falei aqui nos bastidores... É o melhor futebol jogado dessa Copa Africana, né? Mas eu até falei nos bastidores e falei com a Tilly que eu não queria... Era Senegal e Nigéria. Não, que eu não queria que Marrocos ganhasse para chegar com menos moral na Copa. Só que não vai adiantar de nada, gente. Marrocos, né? que tem só um título da Copa Africana, não chegava à final desde 2002 ou 2004, algo Mas assim. tem uma seleção muito boa, então... Sim, os donos da casa, tudo conspira para que Marrocos seja campeão. No entanto, Senegal, que vem com futebol melhor dentro de campo, vai ganhar esse título. Vai ser 2-1 para Senegal. Eita. Senegal que passou de Egito, de Salah na semifinal, né? E Marrocos eliminou a seleção da Nigéria, que vinha sendo, essa sim, a melhor seleção da Copa Africana, mas sem a Nigéria, entre as duas, o Senegal tá jogando um melhor futebol. Concorda? Eu vou ficar do lado de Marrocos. Aí, ó, viu? Tá? Semana passada nós vimos o que aconteceu, né? Nós apostamos na Costa do Marfim. E Egito era favorito sobre a Costa do Marfim. Ninguém mas conseguiu vencer. O importante é que Egito nem chegou aí também. Então... Não chegou. Pediram meu palpite da semifinal, porque senão eu tinha falado que Senegal ia passar. Verdade. Não chegou, mas eu acho que Marrocos é uma seleção que tem peças melhores, que podem desequilibrar mais nesse jogo. Vai estar tem um fator casa também, vive o melhor momento, então eu acho que Marrocos leva. Eu acho que vai ser legal pra caramba. Marrocos e tem um goleiro Bono, né? Bono, maravilhoso. Que catou pênalti aí. Da semifinal. Sim, exatamente, muito bom. O único título de Marrocos foi em 1976, num momento ali que a Copa Africana ela era um grupo com 4 times, aí Marrocos foi líder e conseguiu ser campeão. Então, é um título que eu acredito que vai para Marrocos, vai ser muito merecido por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em Marrocos, que vai ser uma das sedes da Copa de 2030. Exato. Né? Paraguai, Argentina e Uruguai aqui na América do Sul, Espanha e Portugal na Europa e Marrocos. Que bagunça é essa, hein? Uma Copa bem doidona, né, galera? É o centenário da Copa do Mundo. Eu sou contra. Vai ser uma maluquice. Eu também sou contra. Por mim tinha que ser no Uruguai. Infantino, essa Copa tinha que ser no Uruguai pelos 100 anos, tá ok? Abaixa essa bola. Mas ia ser muito mais simbólico. Seria muito mais legal. Careca. E a gente espera vocês aqui no próximo sábado, tá? Vocês aí fiquem do lado de Marrocos. Tá bom? Que vai ser a grande campeã. E aí a gente faz esse tira-teima aí no próximo programa, vendo quem de fato foi a grande campeã. A gente espera vocês aqui no próximo sábado. Até mais. Até já. Beijo.